Olá, pessoal! Bom, vamos mergulhar direto ao ponto e encarar essa pergunta que não quer calar. A liberdade é realmente absoluta? Sabe, numa sociedade democrática, a gente costuma tratar nossas liberdades como garantias intocáveis, quase sagradas, mas até onde elas vão antes de trombarem num limite legal? É exatamente essa tensão, esse cabo de guerra, que torna o estudo do direito constitucional um assunto tão fascinante. Na nossa análise de hoje, a gente vai destrinchar aquele que é, sem dúvida, o dispositivo mais famoso da Constituição Federal de 88, o artigo 5º. E fiquem tranquilos, a ideia aqui não é ficar lendo um texto jurídico chato e engessado. A proposta é entender como essa engrenagem de liberdades individuais, coletivas e econômicas realmente opera na prática, no nosso dia a dia aqui no Brasil. E para a gente se guiar, o nosso roteiro vai ser o seguinte: vamos passar pelo sistema de liberdades, entrar no foro íntimo, debater a expressão e seus limites, entender a parte de reunião e associação, dar uma olhada nas liberdades econômicas e fechar com os pilares da democracia. Vamos lá? Ponto 1. O sistema de liberdades e a expansão dos direitos constitucionais. Olha só, a Constituição de 88 não joga no nosso colo uma liberdade genérica e pronto. Na verdade, ela entrega um sistema todo interligado, uma verdadeira armadura contra a interferência do Estado. Pensa nisso como um círculo se expandindo. A proteção começa lá no fundo, no nosso foro íntimo, aí ela irradia para a ação coletiva na sociedade e chega até a nossa atuação econômica. É um escudo que acompanha a pessoa desde aquele pensamento mais silencioso até o momento de abrir uma empresa, por exemplo. 2. O foro íntimo, onde o Estado simplesmente não pode entrar. Bom, esse é o espaço mais protegido da nossa existência. Uma distinção vital no modelo brasileiro é a adoção do Estado laico. E o que isso quer dizer? Significa que não existe religião oficial, claro, mas também não existe hostilidade do governo à fé. O Estado tem o dever de proteger tanto quem acredita fervorosamente em algo, quanto quem não acredita em absolutamente nada. Para dar um exemplo prático do material, o Supremo Tribunal Federal, o STF, já decidiu que é inconstitucional obrigar escolas a terem bíblias na biblioteca, mas, ao mesmo tempo, permitiu que escolas públicas ofereçam ensino religioso confessional de forma voluntária. É um ponto de equilíbrio cirúrgico. E aí a gente se pergunta: como esse equilíbrio funciona em casos de vida ou morte? A resposta do STF para isso foi bem elegante. O material traz o caso das testemunhas de Jeová e a recusa de transfusão de sangue. A Corte decidiu que um paciente adulto e capaz pode sim recusar o procedimento por motivos religiosos. Mas e o Estado nessa história? O Estado tem que fornecer tratamentos médicos alternativos que estejam disponíveis no SUS. Assim, a liberdade religiosa é exercida na sua plenitude e o direito à saúde é garantido por outros caminhos, sem obrigar ninguém a violar a própria fé. O nome técnico e crucial para isso é escusa de consciência. Basicamente, é o direito de bater no peito e dizer: olha, a minha consciência não permite fazer isso, e com isso escapar de uma obrigação legal imposta a todo mundo, como alistamento militar ou a obrigação de votar. Mas atenção a esse detalhe: a pessoa não sai ilesa, ela se sujeita a uma prestação alternativa fixada em lei. E o material alerta para algo super importante. Se alguém recusar tanto a obrigação principal quanto a alternativa, bem, a sanção é severa. A pessoa perde os direitos políticos. 3. Expressão e seus limites. A praça pública e a responsabilidade. Então a gente sai da esfera da mente e entra de vez na praça pública. O binômio clássico do direito constitucional está bem aqui. De um lado temos a vedação absoluta à censura prévia. Ou seja, o Estado não pode, aliás, ele não tem o direito de fiscalizar um conteúdo antes de ser publicado para decidir se autoriza ou não. Ponto final. Do outro lado, o texto deixa muito claro que liberdade não é bagunça. Quem fala o que quer tem o dever de responder por abusos na justiça, tanto civil quanto penal, garantindo inclusive um direito de resposta proporcional para quem foi ofendido. É aquilo, liberdade total para falar, mas com responsabilidade imensa pelo que foi dito. Um divisor de águas absoluto nesse tema foi o famoso caso Elwanger lá em 2003. O material explica que esse julgamento consolidou de vez o entendimento de que o discurso de ódio simplesmente não tem abrigo sob o guarda-chuva da liberdade de expressão. E por que não? Porque incitar ódio público contra grupos religiosos ou étnicos fere o próprio núcleo da dignidade humana. O STF estabeleceu que a liberdade de expressão tem preferência sim, mas ela tem que recuar quando vir um ataque direto e criminoso contra a existência de outras pessoas. Certo, mas e o que já passou?
Falando do emblemático caso aí da Cury, que envolve um crime bárbaro ocorrido na década de 50, a corte bateu o martelo dizendo que não existe um direito ao esquecimento no Brasil. Não dá para impedir a divulgação de fatos verdadeiros e que foram obtidos licitamente pela imprensa. Não importa quantos anos ou décadas tenham se passado. O direito à informação histórica e verdadeira acabou falando muito mais alto do que a vontade de tentar apagar o passado. 4. Reunião e associação. A força do coletivo. Dando mais um passo na nossa expansão, para que uma reunião num local público seja protegida pela Constituição, ela precisa gabaritar 4 requisitos. E o detalhe que a fonte faz questão de destacar é o último item, o prévio aviso. Gente, reparem bem, é só um aviso, não é um pedido de autorização para a prefeitura ou para a polícia. Serve simplesmente para que o Estado consiga organizar o trânsito ou evitar que 2 grupos rivais acabem marcando o protesto exatamente na mesma praça na mesma hora. É questão de ordem pública. E para entender a fronteira exata entre uma reunião lícita e um crime, o texto traz a decisão do STF sobre a Marcha da Maconha. E a linha traçada pelo tribunal foi muito didática. Ir para a rua defender de forma pacífica que uma lei mude, como pedir a descriminalização de drogas, é um debate de ideias, e isso é totalmente protegido. Agora, o que não é protegido de jeito nenhum é a apologia ao crime. Ou seja, incitar o consumo ali na hora ou praticar um delito no meio do evento, aí não dá. Mas defender que a lei seja alterada é fazer política, e isso é um direito garantido. Agora, quando as pessoas decidem se unir de forma mais permanente, nascem as associações. E a proteção aqui é fortíssima. Ninguém precisa pedir licença ou um carimbo do governo para criar uma ONG, um clube ou um sindicato. Mais do que isso, o Estado não pode simplesmente fechar uma associação porque deu vontade política. A dissolução compulsória só rola com uma decisão judicial final, o famoso trânsito em julgado. A única proibição absoluta que a Constituição traz é para associações paramilitares, que são expressamente vedadas por razões óbvias de segurança nacional. 5. Liberdades econômicas. O indivíduo no mercado. Bom, analisando o indivíduo ali no dia a dia do mercado, a lógica da regulação das profissões, segundo o STF, é super interessante e bem clara. A liberdade de exercer uma profissão é enorme, mas a lei pode sim impor limites. Por exemplo, o STF validou que advogados precisam passar no exame da OAB. Por quê? Porque um erro grave na advocacia pode destruir a vida ou os bens de terceiros. Já as exigências de diploma para jornalistas ou inscrição em conselho para músicos foram derrubadas. E o motivo é simples. Atividades artísticas ou de expressão não trazem um risco iminente de dano concreto à sociedade. Todo mundo tem o direito de cantar ou de informar. Saindo dessa esfera mais profissional e olhando para a economia como um todo, o artigo 170 consagra a livre iniciativa lado a lado com a valorização do trabalho. E o material de estudo aponta uma coisa muito reveladora. Todo mundo lembra da Lei da Liberdade Econômica de 2019, que desburocratizou um monte de negócios de baixo risco, certo? Pois é, ela não criou a liberdade econômica no Brasil. Ela apenas regulamentou e deu músculos para um direito que já era um pilar intocável da República lá desde 1988. 6 pilares da democracia. O alicerce contra o autoritarismo. Mas afinal, por que será que todo esse sistema gigantesco foi montado desse jeito? A nossa história explica. E explica muito. O Brasil enfrentou períodos bem sombrios de quebra de direitos no Estado Novo e no regime militar. Épocas que foram marcadas por muita censura e fechamento forçado de associações. Então, o sistema de liberdades de 88 que a gente acabou de mapear não caiu do céu por acaso. Foi uma resposta extremamente cirúrgica e intencional aos abusos do passado. Blindar a sociedade com essa autonomia toda teve um objetivo principal: erguer um muro tão forte contra o autoritarismo que o Estado nunca mais tivesse a ousadia de intervir de forma arbitrária na vida, nos pensamentos ou nas organizações de quem vive aqui. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é absolutamente crucial. O material deixa claro que as liberdades não são pedras estáticas, elas são lapidadas e harmonizadas a cada nova geração. A gente já definiu as regras do jogo sobre discursos na praça, nos jornais de papel, mas e agora? Com essa loucura de algoritmos, de inteligência artificial e de praças públicas virtuais sem fronteiras, qual vai ser o próximo grande limite a ser testado no direito constitucional? Fica essa provocação para a gente continuar pensando e explorando. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise aprofundada com a gente e até a próxima!